Boa tarde, irmãs. Hoje nós vamos ter, então, o nosso devocional aqui das mulheres da Igreja Batista Bíblica em Joinville. Então, antes de começarmos toda a programação, vamos orar, falar com Deus, pedir direção a Deus, para que o Espírito Santo possa realmente tocar os nossos corações com a mensagem e que Deus seja adorado com o nosso louvor. Oremos. Obrigada a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada a Deus por esse momento. Peço direção ao Senhor, a Deus, pelo culto que vai acontecer, que o Senhor possa estar abençoando as ouvintes e também direcionando ao Senhor a mim que vou dar o devocional. Obrigada por tudo. Peço tudo isso em teu santo nome. Amém. Boa tarde, irmãs. Nós vamos cantar agora o número 85, do hino de louvor 3, Nossa glória é Jesus conhecer. Boa tarde, irmãs. Então agora, no nosso momento devocional, vamos orar antes de falar o nosso devocional. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, venho lhe pedir agora, Senhor, que possa estar nos direcionando, Pai, que o Senhor possa estar fazendo a Tua vontade. Calma, Senhor, meu coração, que as mulheres possam ver, ó Pai, também a Tua palavra, a Tua vontade, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar agindo, não só, ó Senhor, em mim, mas em todas as mulheres e pessoas que estão escutando, ó Senhor, esse devocional. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão bom comigo e para com todos, e eu peço que nós possamos realmente fazer a Tua vontade em nossa vida. Enche-me, ó Senhor, do Teu Espírito Santo, que as palavras, ó Pai, que eu vou falar agora não venha de mim, que venha do Senhor Jesus Cristo. Peço em Teu santo nome. Amém. Então, para quem não me conhece, meu nome é Camila, eu sou esposa do pastor Lucas. Nós estamos agora na Igreja Batista Bíblica em Joinville e tem sido uma bênção trabalhar aqui. E as irmãs me convidaram então para trazer o devocional. A princípio era para ser com todos aqui, mas por causa dos vírus e tudo mais, nós não podemos, então eu estou gravando. Então eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês para Lucas 15, versículo 11 a 27. Então vamos lá, eu vou ler. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o homem mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissimuladamente. Versículo 14. Depois de ter sumido, tudo sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade.
Então ele foi e agregou a um aos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se dos alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhes direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias aos pés. Trazei também e matai um cevado, comemos e fazemo-nos e nos regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começou a regozijar-se. Como vocês já devem ter percebido, hoje o nosso devocional vai ser no devocional do filho pródigo. E nós temos muita teoria sobre essa parábola. Também nós sabemos da analogia que tem, né? Mas eu quero que vocês, mulheres, prestem atenção agora, assim, esqueçam disso e foquem no que Deus tem falado para eu falar para vocês. O título do nosso devocional hoje é A Arte do Perdão. A Arte do Perdão. Mas Camila, como assim a arte do perdão é no devocional de servir? Que o nosso tema é serviço. E tudo tem tudo a ver. Se você não perdoa alguém, você vem para a igreja amargurada, você não serve a Deus de todo o teu coração. Se você não perdoa, você vem e não consegue servir da sua melhor forma. Além disso, se você não tem o perdão de Jesus Cristo, não tem nem como você servir e agradar a Deus. Então, eu quero te perguntar hoje, você sabe o que é a arte do perdão? Será que realmente você pratica a arte do perdão? É uma das coisas que Deus tem falado muito comigo. E por isso que eu venho trazer a devocional. Se eu estou falando sobre o perdão para vocês, é porque Deus tratou a minha vida primeiro, para depois falar com vocês. E realmente, gente, nós pensamos que sabemos, poxa, eu sei que Jesus Cristo me perdoou, eu sei que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, vamos pensar um pouco lá atrás, lá quando você realmente aceitou Jesus Cristo. Bom, vou contar um pouco da minha história. Eu tinha 14 para 15 anos quando eu realmente recebi o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Então, eu fui ao culto, já tinha ido no sábado, fui ao domingo, e lá o pastor da Igreja Batista em Oswaldo Cruz estava pregando à noite. E eu nem lembro da mensagem, eu só lembro do versículo, que era Romanos 3:23. E foi muito interessante, porque ele falou assim que todos pecam, todo mundo precisa de Deus. E eu era católica, já tinha feito a crisma, já tinha feito tudo o que precisava, né, na igreja. E mesmo assim eu me achava autossuficiente. Achava que eu ia para o céu porque eu nunca tinha feito nada de tão horrível assim. Mas Deus me confrontou de uma forma que eu me sentia a pior pecadora de todas. Então eu falei com uma amiga minha, e eu falei, amiga, era a Juliana, falou assim, eu preciso aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então, ela foi e me levou, né, para uma irmã que se chamava Darcy, ela é missionária, hoje ainda está lá em Presidente Prudente, perto de onde eu morava, e ela falou sobre o pecado, falou que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados,
que eu sou pecadora. E falou Efésios 2, que falava que não é de mim, que não é de obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. E isso me fez reconhecer que eu sozinha não vou para o céu. Mas naquele momento eu senti quando eu realmente confessei. E falei, Senhor, eu preciso de Ti, eu não consigo sozinha. Gente, foi inacreditável. É como se estivesse tirando um peso das minhas costas. Aquele perdão maravilhoso que eu recebi de Jesus Cristo na salvação. Se você já é salvo, você vai saber desse perdão. E é isso que eu quero falar hoje. Poxa, Camila, eu já aceitei a Jesus, eu já sei o que é isso. Sabe aquele perdão que você teve quando realmente você foi salvo? É esse perdão que você tem que sentir pelos seus pecados. Todos. É muito bom, porque eu estava revendo e Deus falou comigo, porque o peso do pecado na minha vida, todos nós pecamos. E eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, que perdão que o Senhor me deu. E aquele perdão tão maravilhoso. Na verdade, o que nos traz esse perdão foi o peso do meu pecado. Eu senti os meus pecados como um fardo muito grande. E eu sabia que eu não era boa o suficiente. Mas depois, conforme vai passando o tempo, conforme foi indo, eu percebia que eu estava ficando boa. Que agora eu era uma pessoa salva. E os meus pecados, claro, eu sabia que eu pecava, eu pedia perdão para Jesus, mas não tinha aquele peso. E talvez isso aconteça com você. Irmãs, todo pecado é pecado para Deus, independentemente do quanto é para você. A sua mentira pesa muito para Deus. A sua fofoca pesa muito para Deus. A sua mentalidade errada pesa muito para Deus. As suas amizades que você sabe que não é a vontade de Deus, pesa muito. Todos esses pecados. Às vezes nós nomeamos pecadinho e pecadão, mas nós deveríamos sentir o peso do pecado tão grande, a mentira como se fosse uma coisa tão grande, porque é isso para Jesus Cristo. E foi isso que Deus falou comigo para trazer para vocês. Foi sobre esse peso do pecado, esse arrependimento profundo que nos traz ao perdão profundo. Então, eu quero que vocês vejam aqui na história que nós lemos, o filho pródigo. Bom, então, resumindo, o filho, ele era o filho mais novo e ele foi tão egoísta que ele chegou no pai e pediu a sua herança. Sendo que nós sabemos que ele só podia dar a herança depois que o pai morresse. Você imagina se você é mãe, eu chego e falo, mãe, eu quero a minha herança. Você nem morreu, a pessoa nem está pensando em você. Isso foi muito egoísta. Mas quando nós estamos cegos, nós somos assim, nós somos muito egoístas. Pensamos que nós somos os melhores e nós não somos. Então, o filho foi lá e falou isso. Falou, eu quero a minha herança. O pai então foi lá, deu a parte dele e ele foi embora. Interessante que a Bíblia fala que ele pegou o dinheiro dele e o que ele fez? Ele comprou uma casa? Ele fez construir uma vida? Não. Ele viveu dissimuladamente. Ele viveu para si, dentro dos seus prazeres. Só que chegou um momento que ele viu que ele não tinha mais nada. Ele não tinha mais nada. Ele tinha perdido todo o seu dinheiro. Ele se viu no fundo do poço. Então ele foi então ser cidadão, né, daquela terra que estava passando por grande fome. Então foi trabalhar pro homem, pro porcos. E ele estava com tanta fome, tanta necessidade, que ele então desejava comer a comida dos porcos. Interessante, porque eu não sei se vocês sabem, mas há comidas que geralmente, né, que eu lembro que eu sou do sítio e eu comia, era restos de comida. E ele queria comer aquilo, porque a fome dele era tão grande. E veio na cabeça dele tamanha humilhação. Você imagina, você rico, perde
acha que vai viver uma vida boa, sai sozinho e se vê sem nada, sem comida, trabalhando, cuidando dos porcos e querendo comer a comida dos porcos. Ele se viu sozinho. Ele viu que os seus bens já tinham ido tudo embora. Ele se sentiu totalmente humilhado. Afinal, ele era judeu e comer, relar em porco era totalmente humilhação. Então ele se sentiu muito humilhado. E ele então lembrou de quem? Do pai dele. Poxa, meu pai, os servos têm mais comida que eu aqui. Que estralo, né? Vai ser interessante, irmãs. Querendo ou não, nós sentimos muito peso do pecado quando nós somos humilhados ou quando nós somos pegas de surpresa e vem aquele sentimento ruim, aquela, eu preciso mudar. Só que isso é diferente do arrependimento profundo que eu falei do começo. Isso se chama consciência pesada pelo que você fez, mas não arrependimento profundo. E ele então viu isso, viu que estava precisando de comida, lembrou do seu pai e ele então falou: vou chegar no meu pai e eu sei que eu pequei contra Deus e contra meu pai. E foi isso que aconteceu mesmo. Ele tinha pecado, ele foi totalmente egoísta. E ele teve esse arrependimento profundo. Ele se sentiu totalmente humilhado, tomou uma atitude, saiu de lá e foi para o seu pai. E é dentro desse contexto que eu queria falar hoje o nosso primeiro ponto aqui. A primeira coisa que eu queria falar com vocês. Você só sabe sobre a arte do perdão se você consegue sentir esse peso do pecado. Então, lembra que a nossa pergunta de hoje é: será que você realmente sabe o que é a arte do perdão? Será que você pratica a arte do perdão? E nós sabemos que nós conseguimos praticar isso se você realmente sente o peso do pecado. Eu não estou falando daquele pecado como fornicação, como adultério, que isso tem consequências graves e tudo mais. Com certeza vai trazer um grande arrependimento, porque para a tua cabeça isso é um pecadão. Mas para Deus não. Você sente esse peso enorme do pecado pela sua mentira? Você sente esse peso enorme do pecado por causa da sua fofoca? Você sente esse peso enorme do seu pecado porque essa língua falou demais, magoou uma irmã ou irmão? Você sente o peso do pecado porque as suas palavras são muito duras, não são edificantes. A sua palavra não encoraja as irmãs ou os irmãos, ela simplesmente coloca os defeitos e críticas no que as pessoas fazem. E é incrível que essas pessoas que criticam geralmente não fazem. Você já parou para pensar nisso? Você sabia que esse tipo de pecado também é enorme para Jesus Cristo? E é o que nós mais temos na igreja. É os pecados que contaminam a igreja. É a mentira, é a fofoca, é a crítica, é os pecadinhos, as pedrinhas que estão na nossa frente e que nós tropeçamos diariamente. E nós não achamos que está tudo bem. Davi, em Salmo 51, ele adulterou, fez um monte de coisa horrível. O arrependimento dele era tão grande, os seus ossos doíam. E esse tipo de arrependimento é o que Jesus quer na sua vida. É aquele tipo de arrependimento que você sente dor no coração, que você se sente totalmente humilhada, que você pede chorando perdão para Jesus Cristo porque você é inútil. É isso que você é. Para Deus, você é simplesmente uma filha que Ele quer usar, e você realmente deixou tudo aquilo. Ele morreu por você, Ele sofreu, derramou o seu sangue por você, e você simplesmente não liga para isso. Bom, eu já tenho a salvação, então os meus pecadinhos agora não fazem tanta diferença. Mentira! Você está se enganando. Deus liga muito para o seu pecadinho e Ele quer o seu arrependimento total, para que você possa sentir a arte do perdão, para que você possa realmente viver a paz de ter a arte do perdão. Sabe, geralmente, quem
sente esse peso do pecado muito forte na sua vida, geralmente ela é mais sensível às coisas do nosso cotidiano. Por quê? Porque ela enxerga as coisas e ela pensa, isso não agrada a Deus. Se você sabe que é pecado, você vai saber que isso não agrada a Deus e vai deixar Deus triste. Mas, irmãs, é maravilhoso quando você vê alguém tão quebrantado, e aí você vai perguntar, o que foi, o que aconteceu? E a pessoa se abre com você, e você fala, nossa, nem é para tanto isso. Mas isso é maravilhoso, porque é uma pessoa que sente o peso do pecado, e sentiu aquele perdão maravilhoso, que talvez você nunca sentiu, que só Jesus Cristo pode dar. Que Jesus Cristo coloca no coração das pessoas, que quando você pega contra uma irmã, por exemplo, você falou alguma coisa que desagradou, ou que foi duro, você sabe que machucou aquela irmã, e você vai lá e pede perdão para aquela irmã, porque Deus confrontou o teu coração, e essa irmã te perdoa, é maravilhoso. Não sei por que tantas pessoas têm vergonha de pedir perdão. O perdão é tão maravilhoso, é contra a nossa natureza. E é Jesus Cristo que age na pessoa para poder isso acontecer. E sabe, o filho pródigo se sentiu totalmente humilhado. E ele viu que não era nada e que ele precisava de pedir perdão. Ele sentiu aquele peso enorme no seu coração. Nós somos que nem ele. Nós, quando pecamos, nós sentimos que somos nada. E é isso que deve ser. O filho pródigo foi totalmente egoísta, ele saiu da sua casa, ele viveu por si mesmo, e é incrível, porque ele viveu tudo isso, e o pai dele o recebe de coração grato, sabe? Mas primeiro ele teve que se arrepender. Se ele não se arrependesse do seu pecado, de tudo que ele tinha feito, e não viesse realmente com o coração contrito, ele não iria receber o perdão do seu pai. Sabe por quê? O pai dele ia saber com certeza o verdadeiro arrependimento. E Deus também. Deus é igual ao pai, né? Como você já deve ter ouvido. O pai, ele recebeu o seu filho de braço aberto, ele demonstrou amor e perdão. Aquele perdão maravilhoso, aquele perdão que ele não julga a culpa, aquele perdão que você olha para a pessoa e você não fala tudo que ele fez com você. Sabe, irmãs, é um perdão que é diferente. Não é aquele perdão que você dá para o teu marido ou para sua irmã em Cristo, que é, viu, você fez isso, e nomeia tudo que a pessoa fez de novo, relembrando ela. Não é esse perdão. É aquele perdão que ele te perdoa. Ele agora te ama e não lembra mais daquilo. É tão maravilhoso você ver que alguém te perdoou por uma coisa que você achava que não tinha perdão, que você sentia tão profundo o coração. E sabe, é um amor imenso que não vem daquela pessoa, vem de Deus. E é Deus que coloca isso no coração da pessoa. Quando você deixa de pedir perdão, sabe o que acontece? Você deixa de ser abençoado e deixa que a outra pessoa não seja abençoada, porque ela vai ser abençoada em te perdoar. A nossa segunda coisa que eu queria que vocês realmente vissem sobre se você realmente tem essa arte do perdão, você só sabe o que realmente é a arte do perdão quando você toma uma atitude. Repara, ele se arrependeu, mas ele não ficou lá prostrado comendo a comida do porco. O que ele fez? Ele voltou para o seu pai. Ele voltou e pediu perdão. Quando uma pessoa realmente sabe que seus pecados atingem a Deus, seus pecados são horríveis, desde os pequenos até os grandes pecados, né? Entre aspas. Ele se arrepende e toma uma atitude. Às vezes a atitude pode ser pequena, mas que faz toda a diferença. Quando você chega para Deus e fala, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, você teve que tomar uma atitude. Sabe, é interessante que eu percebi
que quando eu pedia perdão, nomeando os meus pecados, Senhor, perdoe pela minha mentira, Senhor, perdoe pela minha fofoca, Senhor, perdoe pela minha atitude totalmente errada. Senhor, me perdoe porque eu sou egoísta. Você vai ficando tão pequena, que você esquece desse egoísmo, porque você vê que você não é nada, você vê que você é totalmente pecadora. E essa atitude leva você perto de Deus. Essa atitude que do perdão é o que faz você realmente se reconciliar. Olha lá, o filho então voltou, falou: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus. E ele se colocou no papel dele. Ele fez: me deixa ser um servo, me trate como um servo. E o pai dele não fez isso, mas ele soube, ele realmente reconheceu o que ele fez. E ele sabia das consequências. Ele poderia ter ficado lá como servos. Só de ele reconhecer isso foi uma atitude maravilhosa de arrependimento. Porque às vezes nós esquecemos que todo pecado tem uma consequência. A sua mentira, a mentira não tem consequência, tem muita. Você demora uns 3 anos para construir a confiança de uma pessoa. Aí você mente. Essa pessoa descobre a mentira. Então, com isso, você quebrou a confiança. Para construir tudo isso de novo, é outra vida, é as consequências. Às vezes, a fofoca. Aí começa, não vou falar com aquela pessoa, porque aquela pessoa fala para todo mundo. As consequências, você agiu errado. Sabe aquela irmã? Nossa, ela sempre me ofende, ela não sabe elogiar, ela não sabe, nada tá bom para ela. Sabe, eu tenho um pouco disso na minha vida. Eu preciso sempre lembrar que as pessoas não vão fazer como eu faço. Eu preciso sempre lembrar isso. Porque mulher geralmente gosta das coisas do jeito dela. E, eu gosto da minha coisa aqui, essa coisa aqui. Aí, de repente, igual meu marido, ele vai lá, arruma as coisas e, não tá do jeito que eu queria. E aí eu vou lá e critico. Se eu criticar, ele nunca mais vai fazer. Por quê? Porque nada tá bom pra mim. E os irmãos falam assim na igreja: você viu? Eu não gostei daquela música. Você viu? Eu não gostei disso. Gente, esses pecados ferem tanto a Deus. Você vem para a igreja para reclamar, para criticar. Você vem para a igreja pecar. Isso é muito horrível. E sabe, é isso que Deus foi trabalhando na minha vida. Foi esses pecados que no nosso cotidiano, que nós não sentimos o verdadeiro arrependimento. Nós achamos que é normal. E não é. Deus fica muito triste com esse tipo de pecado. Por que você não pede perdão? Por que você não sente o peso desse pecado tão grande como se você tivesse feito um adultério? Sabe por quê? Porque você se acostumou com ele. Você se acostumou a pecar. Você se acostumou a vir para a igreja e criticar. Você se acostumou a criticar o trabalho da irmã. E sabe, é muito interessante que eu estudando e eu vi que isso tem tudo a ver com serviço. Você já viu alguém que não pede perdão, não toma uma atitude de pedir perdão? Não sente só arrependimento, ela tem que pedir o perdão. Pessoas que não fazem isso geralmente não fazem nada para Deus. Elas vêm para a igreja e elas escutam apenas. E sabe, isso é muito triste, porque se você não pede perdão, se você não perdoa, o seu coração vai criando o quê? Raiz de amargura, como diz lá em Hebreus. Tem que tomar cuidado para que não brote a raiz de amargura. Porque se você tem amargura contra uma irmã, contra um irmão, contra alguém da família, não sei, e você deixa isso florescer no seu coração, sabe o que vai acontecer? Você não consegue servir. Você não vai querer servir, porque é incrível. As pessoas que realmente têm um relacionamento com Deus pleno, uma pessoa que realmente para encorajar uma irmã. Sabe aquela irmã que sempre vem e te encoraja? Aquela irmã que sempre fala, precisar fazer, tô aqui, se precisar de alguma coisa, desde de fechar a janela até fazer alguma coisa grande. Eu vejo isso, que as pessoas
que realmente têm um relacionamento pleno com Deus, elas estão dispostas a fazer o que Deus quer. E talvez não é o que ela quer, mas é o que Deus quer. Isso é muito interessante. Sabe, o filho pródigo, ele não podia chegar perto da comida do porco, né? Da comida de porco, porque isso é vergonhoso, isso é totalmente humilhante. E ele queria aquilo. Ele estava tão longe de Deus, que ele não ligou para isso. Sabe, eu notei isso. Que quando nós estamos longe de Deus, nós não ligamos para o pecado do jeito que nós ligamos quando nós estamos perto de Deus. Quando a gente está longe de Deus, a mentira não faz tanto efeito no nosso coração, não pesa tanto quando nós estamos perto de Deus. E isso é uma coisa para você se avaliar. Se você realmente não sente peso por causa da mentira, se você não sente peso por causa da falta de disposição, se você não sente peso porque você só critica, se você não sente peso porque a sua língua às vezes vai um pouco além, né, do normal, irmã, você pode estar longe de Deus e não sabe. Você pode estar longe de Deus e você nem se dá conta, porque o seu coração se acostumou a pecar. E ele não sente mais esse peso do pecado. E sabe, é tão maravilhoso quando você sente o peso do pecado e você sente a necessidade de pedir perdão. Você sente que você precisa pedir perdão. É aquela tristeza porque você pecou. Aquela tristeza porque realmente você precisa pedir perdão. Senão você não consegue viver. Eu tenho muito isso. Se eu fiz alguma coisa, ou se eu tenho briga, sei lá, uma discussão, até com o meu marido, eu fico toda hora querendo reatar porque eu odeio, mas não por causa... Porque eu me sinto mal, eu não sei, meu coração, eu não gosto. E sabe, eu vejo tanta gente que entra na igreja ou vai pra sua casa, eu não sei, olha uma pra cara da outra e vira a cara. Irmãs, não façam isso, todos nós somos corpos de Cristo. Nós temos uma função, e se um corpo não funciona bem, a igreja inteira vai parar. Porque imagine, se eu não enxergo, vai ficar uma área defeituosa. Se eu tenho o pé mancando, nem precisa nem não ter, mas se estiver mancando, não vai estar normal. Então, pense nisso. Pense se você realmente não tem alguma coisa que precisa tratar. Porque é muito maravilhoso sentir o perdão. E nosso terceiro e último, para saber se você realmente sabe o que é a arte do perdão, você já sentiu aquele peso e você sentiu aquele perdão maravilhoso? Porque não tem como sentir o perdão maravilhoso sem o verdadeiro arrependimento. E é tão maravilhoso quando eu eu fiz alguma coisa de errada e eu fui egoísta, briguei com meu marido, discuti, eu chego perto dele e eu peço perdão e ele vem me dar um abraço. Isso é tão maravilhoso. E o pai fez isso com o filho pródigo. Ele foi lá e fez o quê? Ele abraçou o filho pródigo. Ele reatou de forma tão maravilhosa. Mas o que mais me chama mais atenção é que o perdão genuíno, o perdão, a arte de você perdoar e sentir o perdão, é que você não joga na cara da pessoa que ela está fazendo. O pai não fez isso. Deus não fez isso com você. Quando você pede perdão, o que ele faz? Ele te perdoa. Ele não fica te cobrando. Você pode fazer isso com você mesmo, mas Deus, ele não fica jogando na sua cara toda vez que você faz a mesma coisa. Não. Ele te perdoou, porque você realmente sentiu perdão, ou sentiu arrependimento. E sabe, é importante isso, porque quando eu fui Saula, eu me lembro nitidamente que os meus pecados eram tão horríveis, e quando eu senti o perdão de Deus, foi como se eu vivesse de novo.
realmente mudou toda a minha atitude. Jesus Cristo agora habitava no meu coração. Se você é salva e nunca realmente sentiu que a mentira é errada, talvez você seja salva realmente, mas sua consciência está tão cauterizada que ela não sente mais o peso. Talvez seja o dia de você realmente pedir perdão pelos seus pecadinhos, que talvez ninguém vê, só você no seu coração, porque é isso que pode estar te afastando de Deus. E você vai ver que o perdão é maravilhoso. Se você tem alguma coisa para tratar com alguma irmã, se você tem algum problema, trata, pede perdão. Irmã, olha, eu menti para você sobre isso. Gente, não seja orgulhoso, porque o orgulho é a pior coisa. Pede perdão, fala, eu realmente pequei nisso e eu sei que eu ofendi você, me perdoa. É tão maravilhoso. Às vezes, aquela irmã vai falar, não, eu não te perdoo, você me magoou. Mas isso é interessante, sabe por quê? Se você pediu perdão para Deus, que é o filho pródigo, ele pediu perdão primeiro para quem? Para Deus, depois ele pediu para o pai. E é interessante que o irmão não perdoou ele, o irmão ficou com raiva dele. Lá, vamos continuar ali a partir do versículo, 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar da casa, ouviu a música das danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com a saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas olha a raiva do filho, porque o filho não conseguiu perdoar o irmão pelo que ele fez. Talvez a pessoa que você ofendeu não vai conseguir te perdoar. Isso é da parte dela. Faça a sua parte. Peça perdão. Deus te perdoou. E com o tempo, ora por essa pessoa e ela vai te perdoar. Sabe, os olhos dos homens, ele não merecia o perdão. Nós olhamos a vida do filho pródigo e ele realmente não merecia o perdão. Mas isso é a nossa justiça. A nossa justiça, às vezes, nós colocamos perante as pessoas, mas nós não somos o advogado dela. Deus é o advogado dela. E Deus perdoou ela. E quem é você para falar que ela não merece o perdão? Sabe? Do mesmo se for assim, você também nunca mereceu perdão. Eu nunca mereci perdão. E não é isso que Deus quer. Deus quer te perdoar. Deus quer que você consiga perdoar essa pessoa. Com aquele perdão maravilhoso que não vem de você, vem de Deus. Deus quer que você sinta esse perdão. Deus quer que você se reconcilie com Ele, para que você possa vir à casa de Deus e realmente entender que você está aqui para servir Ele. Se tem um propósito na vida do ser humano é adorar a Deus, não é ser feliz. É incrível isso, que eu sempre pensei, não, a gente precisa ser feliz. Mas não, irmãs, nós precisamos adorar a Deus, porque a felicidade é consequência disso. Se você está errada com Deus e você é salva, você vai sentir um peso enorme e você não vai sentir a paz plena de Deus. Mas pode ser que você nunca reencontrou Jesus. Você fala assim, Camila, realmente esse perdão genuíno eu nunca senti. Eu ainda sinto o peso do meu pecado nas minhas costas. Talvez você não seja salvo, mas Jesus morreu por você. Ele derramou o seu sangue pelos seus pecados, seja lá qual for. Não só os pecadinhos, os pecadões também. Porque o sangue dele é totalmente poderoso para limpar o nosso coração. Basta você confessar, ter realmente o arrependimento genuíno, ter também a atitude de pedir perdão, que você vai sentir o resultado final, que é a arte do perdão. Então vamos agora orar para encerrar. Senhor Deus, Pai,
Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos perdoou dos nossos pecados. O Senhor limpou o nosso coração do pecado, ó Pai, e realmente nos deu a vida eterna. Eu peço, Senhor, se alguém estiver assistindo esse vídeo, Senhor, e não tenha Jesus Cristo como seu Salvador, que possa encontrar Jesus, ó Pai, e sentir esse perdão maravilhoso. E eu também peço para aquelas pessoas, mulheres que estão ouvindo, ó Senhor, assistindo esse vídeo, que possa se reconciliar com Deus, que possa realmente pedir perdão, Senhor, seja lá para quem for, se tiver amargura em seu coração, que o Senhor possa, perdoá-la, que ela possa realmente se reconciliar e servir a Deus, ó Pai, realmente, porque isso é agradável a Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e muito obrigada por me perdoar. Muito obrigada pelas tuas misericórdias. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Peço tudo isso em teu santo nome. Amém. Então, boa tarde, irmão.